No final a gente vai estar apresentando essa turma que mais uma vez nos emocionou. Mas eu queria trazer uma palavra nessa manhã para que a gente possa pensar um pouquinho sobre tudo que vimos aqui. E eu vou ler então Êxodo 2, de 1 a 10, que conta essa história na Bíblia. E a palavra que eu vou trazer tem o seguinte título: Antes de soltar o berço. Êxodo 2, de 1 a 10, diz assim: Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhes aconteceria. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao rio Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então, a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei da água. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, é assim que começa a história de Moisés, é assim que começa, de certo modo, a história do povo de Deus, através de Moisés, que nasceu e depois viria a ser o libertador, depois do povo ter ficado escravizado no Egito. E a mãe de Moisés, que se chamava Joquebede, ela, já no início da sua vida, ela teve que tomar uma decisão difícil. Uma decisão que todas as mães um dia terão de tomar, de certo modo. E se já é difícil, mãe, deixar o filho, a filha, sair de casa grande, quando já adulta, crescida, imagine então soltar o filho num rio aos 3 meses de vida. Tudo bem que não era o Rio de Janeiro, mas era o rio Nilo. O perigo era semelhante. A história conta, e tem um historiador chamado Flávio Joséfo, que ele diz que, com base em documentos, que Faraó teve um sonho, E nesse sonho, então, ele viu que o nascimento de um menino hebreu, o povo estava escravizado no Egito, e nasceu um menino, foi posto numa balança, de um lado estava o menino e do outro lado estava o povo do Egito, equilibrados nessa balança. Ele chama, então, aqueles magos que eram quem decifrava os sonhos, James e Jambres, e eles disseram, então, que esse menino, hebreu, ele poria em risco toda a existência do Egito. Qual foi a atitude de Faraó? Matar
todos os meninos. E assim foi colocado então esse decreto, e só os meninos, por quê? Porque as meninas, ficando vivas, elas se casariam com os egípcios, se tornariam egípcias também. Então bastava matar então todos os meninos, e assim a raça hebreia, o povo hebraico, o povo de Deus, seria extinto da face da terra. Então, como vimos, Joquebede deu à luz ao seu filho, e mediante a todo esse perigo, ela ainda assim conseguiu guardá-lo por 3 meses, até que ela não conseguiu mais. Então, para ela, havia chegado a triste hora, a difícil hora de soltar o berço, de deixar o filho sair, de deixar o filho ir. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, dessa difícil experiência que todo pai e toda mãe passa, ou terá de passar um dia. Interessante que eu me lembro que eu conversava, isso tem tempo, eu conversava no gabinete, mas lá no quartel, com uma mãe, uma senhora muito querida, não está mais conosco, a dona Romilda, e ela ia lá, reclamava do Danielzinho, porque o Danielzinho não dava mais atenção para ela, o Danielzinho estava distante. Aí um dia eu fui conversar com o Danielzinho, né? O Danielzinho era o Major Daniel, 38 anos de idade. Mas para ela era quem? O Danielzinho, né? E ela tinha dificuldade, super protetora, e eu entendo, irmãos. Por que é tão difícil soltar o berço? Eu poderia falar de tantas coisas aqui que a gente precisa aprender, mas como é Dia das Mães, eu vou justificar para as mães porque é tão difícil. Sabe por que é difícil? Porque a mãe sabe, filhos, a mãe sabe que tem um mundo muito perigoso lá fora. E que esse mundo que é perigoso lá fora não ama vocês como as mamães amam. E elas têm medo de que vocês, lançados, jogados neste mundo, percam a vida que ela cuidou com tanto carinho, com tanto amor. E esse é o drama de Joquebede. Como eu falei, não era o Rio de Janeiro, mas o mundo de Joquebede, o mundo de Moisés, era um mundo perigoso para os meninos. E o mundo hoje, ele é um mundo perigoso para os meninos e meninas. Porque, de certa forma, não temos um faraó, mas nós, infelizmente, percebemos que até as autoridades parecem não cuidar tanto assim das nossas crianças. Parece que querem matá-los. Não fisicamente, imediatamente ou exatamente, mas matar os sonhos, matar a dignidade. Quando a gente vê tanta coisa sendo arquitetada politicamente, eu fico preocupado. Não quero causar nenhuma polêmica, mas por mais que nós tenhamos leis e estatutos para crianças e adolescentes, parece que alguns valores estão completamente alheios sobre isso. Semana passada, uma senhora fez um show na nossa cidade e uma apresentação completamente obscena e pornográfica, exibida de maneira livre. Irmãos, eu não falo como pastor, falo como pai, tá? Como cidadão, e eu sou contra que acessos a conteúdos imorais e adultos e pornográficos sejam livres para crianças. Se alguém quer consumir isso, tem todo o direito, mas que isso seja restrito, não de forma livre. Fica aqui o meu protesto contra isso, tá? E isso é uma amostra do que vivemos, isso é uma amostra da falta de cuidado que se tem para os nossos filhos. Entenda isso. Por
isso que é tão difícil soltar o berço, porque assim como nos dias de Joquebede, há um mundo muito perigoso lá fora. E essa era a situação dela. Mas mãe, pai, você que está aqui, entenda, um dia vai chegar a hora de soltar o berço. Não adianta super proteger. Isso vai acontecer um dia. E como nós vimos no texto, no verso 3, vendo a mãe que não conseguia mais escondê-lo, o que ela fez. É por isso que a minha reflexão é o seguinte: antes de soltar o berço, é aqui que está o segredo. Primeira coisa, antes de soltar o berço, mãe e pai, prepare o berço. Verso 3 diz: pegou um cesto feito de junco e de papiro e o revestiu com betume e piche. Que coisa interessante, havia um perigo, havia um mundo lá fora, mas o que a mãe poderia fazer de cuidado, ela fez, porque essa hora chegaria, e o que mais importava era o filho estar preparado para enfrentar tudo aquilo que o mundo também havia preparado para ele. E antes de soltar o berço, Joquebede, com todo cuidado, com toda... Ô Joquebede, você me emocionou, quase que eu não consegui falar, porque ela mostrou todo o cuidado, como é difícil para a mãe. E ela betumou, ela preparou, ela impermeabilizou, ela fez tudo o que ela podia, porque sabia que em algum momento essa hora ia chegar. Entenda, mãe e pai, o mais importante não é super proteger o filho, como se pudesse guardá-lo de todos os perigos deste mundo. O mundo lá fora é perigoso, e se era nos dias de Moisés, imagine nos dias de hoje. O que é preciso fazer então? É preciso preparar o seu filho para a vida, conversar com ele, orientar sobre os perigos que estão por vir, que a vida não é isso que às vezes a gente erradamente fantasia em casa, como se fosse um mundo perfeito, e não é. Eles enfrentarão perigos lá fora, e compete ao pai e à mãe que cuide disso. Às vezes o carinho é tão grande que a gente não quer nem que ele jogue bola, né? Irmãos, eu fico olhando às vezes, né? E eu fico comparando a minha infância. Eu acho que a minha infância foi muito boa, né? Porque eu andei de bicicleta, eu caí de bicicleta, eu jogava futebol. Eu só não era muito de soltar pipas, mas eu joguei bola de gude, peão. Vocês nem sabem o que é isso, rodei peão, né? Andei de carrinho de rolimã. Alguém já fez isso aqui? Só lá para os anos 80 mesmo, né? Gente, tem menino bom aqui, né? Me machuquei, parece exagero, né? Mas eu subi em árvore, caí de árvore, escalei montanhas, explorei floresta, criança. Sério, gente. Eu encontrei cobra, lagarto, tamanduá, tudo aqui perto ali do Hospital Cardoso Fontes, naquela floresta lá. Um dia, lá na represa dos Ciganos, encontrei um jacaré, gente. Sério. Eu conto isso, meus filhos ficam dizendo: meu pai deve ser mentiroso, né? E o pior, a minha mãe não sabia de nada disso. Não façam isso, por favor. Mas eu fico apavorado só de pensar. Mas eu sobrevivi. E foi muito bom, de certo modo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta cuidar dos filhos, protegendo o tempo todo, depois quando eles completam 21 anos, você diz assim: vai viver sua vida, porque é isso às vezes que muitos fazem. Olha, você tem que viver sua vida. E eles vão dizer, se não verbalmente, vão dizer: como? Você cuidou de tudo o tempo todo. Eu não sei lavar um prato, não sei lavar uma louça. Eu nunca precisei fazer isso. Como fazer isso daqui para frente? Entende? Como é preciso preparar. Então, pai e mãe, prepare o cesto.
Eduque, prepare o filho. Ensine-os a respeitar os outros. Ensine-os a se afastar daquilo que é mal. Você sabe aquilo que é mal. Não faça isso. Eles precisam aprender os valores, porque na hora que eles estiverem lá fora, o que vai prevalecer são os valores. Então, a primeira coisa é isso. Prepare os seus filhos. Segunda coisa, antes de soltar o berço, procure o lugar mais seguro. O verso 3 diz: acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Era o lugar mais seguro que ela poderia colocar naquela situação. Ela teve que soltar o filho, mas não fez isso à revelia. Não varejou o filho lá no meio do rio. Não foi isso. Ela procurou o melhor lugar para cuidar do seu filho. E a gente aprende muita coisa com isso. Queridos, os pais, vocês precisam observar com quem e onde vocês têm deixado o filho de vocês. Eles estão dentro de casa. Mas com quem? Conversando com quem? Assistindo? Que youtuber? Que TikTok? Cuidado com quem vocês têm deixado os filhos de vocês. Entendam isso, aprendam isso. Ela procurou o melhor lugar possível para que sim, pudesse dar a liberdade, porque às vezes nós trancamos dentro de casa, achando que estamos protegendo, talvez fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente. Será que você está tendo a mesma proteção? Você dá lá um celular, um tablet e não quer ser incomodado, porque também quer mexer no seu celular, e você não sabe com quem o seu filho está conversando. Eu digo isso por experiência, no consultório. Eu fico assustado quando eu tenho alguns relatos, pessoas, às vezes meninas extremamente tímidas, que não conseguem falar, já conversam com 12, 13 anos com homens adultos pela internet. Começam a conhecer algumas práticas, pasmem, a partir de 9 anos de idade. Então, solte o berço, mas solte no lugar certo, com cuidado. Achei interessante aqui, na história, que a mãe colocou, mas a irmã mais velha, né, mais experiente, estava lá, olhando, cuidando. É a família entendendo que esse processo é nosso, porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, o mundo lá fora devora todos nós. E a gente precisa, como pai e mãe, entender e pensar nisso. Ela tomou todas as providências que podia antes de deixar o filho. Betumou o cesto, colocou à margem, botou perto de onde as mulheres tomavam banho. É claro, confiou no agir e na providência de Deus, mas a parte dela, ela fez. Ela cuidou. E sabemos o que aconteceu na história. A filha de Faraó, olha que coisa linda, né? Ela pega então aquele menino, a irmã, que não havia descuidado, chegou lá e disse: eu tenho uma sugestão. Ele é hebreu, a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para tomar conta? Boa ideia. E o filho voltou para quem? Para a própria mãe. Entende? Quando a gente cuida, quando a gente confia na providência de Deus, essa é a melhor superproteção que você pode dar. O filho sempre volta para a mãe. Às vezes, quando a gente protege demais e não prepara o filho, a gente perde o filho e perde para sempre. Mas há uma terceira lição nesse texto. Antes de soltar o berço, discipule seus filhos. Eu vou ler agora de 7 a 10, repetindo.
Então, a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou à filha de Faraó e o adotou com o seu próprio filho. A princesa chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Interessante, né? Que mãe equilibrada. Porque ela poderia ter perdido o filho, mas o filho volta para ela e com 7 anos ela podia pensar: agora não. A primeira vez eu deixei, mas na segunda não, eu quero meu filho. Mas o equilíbrio dela era tão grande que ela sempre entendeu que Deus é quem melhor cuidaria do filho dela. E se Ele cuidou no momento mais difícil, era nele que ela deveria continuar confiando. E assim, como ela havia se comprometido, aos 7 anos ela vai lá e devolve o filho para a filha de Faraó. Joquebede significa Deus é minha glória. Eu imagino que durante todo esse tempo que a mãe pôde ficar com Moisés, ela ensinou, sabe o quê? Que Deus era a glória da vida dela. Não era o filho, era Deus. E eu entendo, queridos, que isso foi um ensinamento mais forte, foi a marca mais forte que ela, como mãe, pôde deixar na vida do seu filho. Que Deus era a glória da vida dela. Porque houve um episódio que Moisés, já crescido, ele vê um hebreu e um egípcio brigando. Ele foi criado no Egito. Ele conheceu a glória do Egito. Ele conheceu a riqueza do Egito. Ele, como hebreu, não tinha nada, mas criado como príncipe do Egito, irmão lá de Ramsés, do filho de Faraó, eu imagino que ele deveria ter acesso a tudo que ele queria. Talvez o PS5 da época, só quem tinha era o filho de Faraó. O iPhone da época, só quem tinha era o filho de Faraó. Ele conheceu a glória do Egito, mas no momento mais contundente da vida dele, o que prevaleceu sobre a vida dele? A glória de Deus, não a glória do Egito. Os valores de Deus e não os valores do Egito. Os valores de Deus e não os valores do mundo. Você compreende? Como a marca mais contundente que uma mãe ou que um pai pode deixar na vida do filho são as impressões espirituais. É mostrar que eles vejam na sua vida que Deus é a sua glória. E isso fará toda a diferença. Ele aprendeu isso com a mãe. Vou fazer uma pergunta para vocês. Nós aprendemos hoje, nós que conhecemos a história, qual o nome da mãe de Moisés? Qual o nome do pai? Um homem da tribo de Levi. E eu não quero falar isso para desqualificar os pais, não. Mas para falar da importância que é uma mãe. Mãe, um pai pode falhar, que a mãe salva. É impressionante. E aqui a gente se submete a essa compreensão de o valor que tem uma mãe. O pai pode ser um beberrão, mas se a mãe for piedosa, o filho tem tudo para seguir os valores da mãe e não do pai. Agora, quando a mãe falha, é bem difícil para o filho. Quando a mãe não consegue dar esse exemplo, é bem difícil para o filho.
E eu deixo então 2 palavras aos filhos: deem valor às suas mães, obedeçam, ouçam, cuide delas, ajude em casa, né? Nas tarefas de casa, sério. Tem dia que ela está exausta, cansada, né? Você pode ajudar. Tem uns aqui, eu ajudo, né? Eles estão justificando aqui. E mãe, volto-me para vocês e digo: siga o exemplo de Joquebede. Passe para ele, sabe o quê? Que Deus é a sua glória. Transmita valores aos seus filhos, transmita os valores espirituais. Os valores ensinados por Joquebede foi tão precioso que, como eu falei, quando Moisés vê a briga de um hebreu e um egípcio, ele vestido de egípcio, quem que ele defendeu? O hebreu, o povo dele. Ele viveu 7 anos, possivelmente, com a sua mãe, e viveu mais de 33 anos no Egito. E as marcas foram tão reais que prevaleceu o quê? Os valores que ele aprendeu com a mãe. Entende, mãe? Um dia vai chegar a hora de soltar o berço. Mas como o seu filho vai enfrentar o mundo lá fora, como ele vai viver lá fora, vai depender, sabe de quê? Do que você ensinou dentro de casa, com a sua vida. E principalmente, se você ensinou que Deus é a glória da sua vida. Eu quero concluir a minha palavra nesta manhã, dizendo para vocês, assim, mãe, se você cuidou, se você preparou, se você impermeabilizou o berço com valores morais, espirituais, se você observou que lugares seu filho tem frequentado, ainda que virtualmente, com quem eles têm conversado, eu quero fazer um parênteses aqui e agradecer mais uma vez as mães dos embaixadores. São recentes, alguns meninos aqui, levanta a mão dos embaixadores aí, né? São recentes, tão bonitinhos eles cantando aqui, entraram no coral, tem 1 mês, né? Tão bonitinhos, mas eu vejo que algumas mães se preocupam, me procuram o Rendel, procuram o Gessé para saber aonde os filhos estão. Tá? E eu fico feliz com isso. Vocês precisam saber, não é porque é o pastor, não. Precisam saber quem está se aproximando dos filhos de vocês, quem está cuidando do filho de vocês. Isso é em todo lugar. Eu fico contente, eles passam já o sábado aqui na igreja, vocês querem saber. Mas eu tenho certeza que vocês sabem que nós buscamos fazer o melhor. Vocês deixaram eles ir para Japeri, né? Distribuir cestas básicas conosco. Que experiência! E eu fiquei pensando, será que eu deixaria? Né? Mas você tem que se preocupar, mãe, com quem os seus filhos andam, quais são os amiguinhos dele, com quem eles conversam. Então, se você cuidou, se você preparou, se você colocou no lugar certo, entenda, com muita dor no coração, quando chegar a hora, você vai poder soltar o berço e deixar o seu filho seguir, porque Deus, o Deus que é a sua glória, será a glória da vida dele e vai cuidar dele como cuida de você até aqui. Provérbios 22, 6, um texto que nós conhecemos muito bem, confirma tudo isso que eu falei nesta manhã. Diz lá: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Que Deus abençoe você, mamãe, grandemente, ricamente. Que Deus abençoe esses meninos lindos aqui, e que essa mensagem também marque o coração de vocês, e que faça toda a diferença daqui para frente, tanto no cuidado da mamãe com vocês, e na resposta que vocês vão dar ao cuidado que a mamãe tem com vocês. Amém? Que Deus nos abençoe.